pensar no consumidor final é extremamente importante, é para isso que eu acho que o mercado se movimenta, mas será que dá para pensar no consumidor e ainda assim beneficiar as redes? E a ideia que eu tive foi justamente isso, né? Fazer essa troca, né? Como que a gente utiliza a informação e cria essa troca. Hoje quero falar um pouco com vocês aí do micro SaaS, do SaaS que eu tô construindo, né? Tem poucas semanas que eu coloquei essa ideia em prática, uma ideia que eu já venho pensando já tem um tempo, enfim, tive esse insight algum tempo atrás, o próprio atendimento que eu estava fazendo com alguns clientes da empresa que eu trabalho, e resolvi colocar essa ideia em prática. Para quem não me conhece, me chamo Gustavo, atuo no mercado de alimentos e bebidas já tem mais de 10 anos e atualmente eu trabalho numa empresa de importação de alimentos. Então, dentro do mercado, atuando, enfim, atendendo clientes, a gente acaba recebendo alguns comentários e, enfim, percebendo alguns perfis que se repetem e você fica sempre pensando em soluções que você pode trazer, né, para o mercado, enfim, de modo que possa atingir as pessoas, favorecer, melhorar a experiência do cliente que você atende, de alguma forma melhorar o mercado que você atua. E, cara, eu estou há algum tempo já na profissão, até quero aproveitar hoje esse episódio para justamente trazer um pouco desse contexto, né, de como é fácil você ter insights e ideias quando você está no mercado que você já atua há algum tempo, né? Então, que é o meu caso. Eu trabalho aí mais ou menos 10 anos um pouco mais de 10 anos com gastronomia. Passei por todos os estágios possíveis, né? Então, eu fui aquele cara que entrou na cozinha, que lavou a louça, que depois foi para a cozinha quente, preparação de pratos. Foi o mesmo cara que passou pelas entradas, pela confeitaria, panificação, né? Então depois passei também aí pelo mercado de cafés, aprendi muito trabalhando com café também, né? A parte comercial, representação de marca e, cara, eu fui fazendo todos os estágios possíveis, assim, dentro da profissão, né? Até cair numa área mais comercial, que é a que eu estou atuando hoje. E uma das coisas que eu percebi, assim, que eu aprendi com o tempo, é que é muito mais fácil você definir, chegar a ter ideias e conclusões quando você realmente passa por essas etapas, porque você vai adquirindo ali certos insights e ferramentas e experiências de vida, você vai coletando, né, absorvendo comentários dos colegas de trabalho, dos clientes, e isso eu acho que agrega muito à profissão, né, agrega muito a tua trajetória, a tua carreira. Bom, então vamos lá. Como que eu tive essa ideia, né, desse micro SaaS? Hoje eu trabalho numa empresa, uma importadora de alimentos, que atende algumas redes de supermercados do Brasil todo, né? Então, eu faço a parte comercial, atendo esses clientes. Nós temos na empresa, hoje nós temos clientes do norte, nordeste, a sul do país. E com o tempo eu percebi um certo perfil que se repetia. Para quem não conhece, o mercado do varejo hoje ele é muito dinâmico. Então, da mesma forma que você coloca um produto na prateleira para vender, da mesma forma que você coloca, você tira. Por quê? Porque o varejo é algo muito dinâmico, é algo muito rápido. Se o produto não responde, não tem a venda que o mercado espera, naturalmente as redes de supermercados elas tiram esses produtos de gôndola e trocam por um próximo produto. Só que muitas vezes esses produtos eles são descartados de uma certa forma da gôndola, retirados da gôndola e colocados outros novos, sem que a própria rede tenha muita informação, uma informação mais específica a respeito do motivo, né, do porquê que aquele produto não performou com qualidade. Então, por exemplo, uma rede de supermercados
coloca um vinho novo, um vinho que ela nunca trabalhou, né? Pode ser um vinho francês que ela nunca trabalhou. Se aquele vinho não performa dentro daquilo que ela espera, ela simplesmente vai tirar aquele vinho do mix, né, de produtos das lojas, né, e possivelmente nunca mais vai colocar, ou vai ficar um bom tempo sem testar esse produto de novo. Só que muitas vezes isso é feito em cima de dados de vendas, somente de vendas. Você não consegue qualificar e materializar, transformar aqueles dados em informação. Por quê? Porque você simplesmente tem ali a quantidade de estoque, de saída, né, aquilo que foi vendido num determinado período, né, ou por mês, enfim, quantas unidades daquele item foi vendido no mês. Só que, aí, qual foi a grande questão aí, né, que eu percebi? Com o tempo, enfim, atendendo essas redes e falando com os compradores dessas redes, eu comecei a perceber que existe uma certa falta de informação. Então, o cara que compra esses produtos, muitas vezes ele não sabe ao certo, na maioria das vezes ele não sabe ao certo dizer o porquê que aquele produto performou mal. E aí é que veio essa ideia, esse insight de fazer esse SaaS, né? Que é uma forma de aproximar o consumidor final e a rede de supermercado, transformando esse relacionamento cliente final e rede em informação, né? Pegando esses dados, informação e trazendo como ferramenta para o comprador. E hoje, se a gente para pensar aí, né, em termos das redes de supermercado, quem é o cara que realmente, né, tem um certo poder nas mãos ali na rotina? É o comprador da rede, é o cara que vai fazer a compra de vinhos, o cara que vai fazer a compra das commodities e, sobretudo, né, o cara que vai comprar os produtos de maior valor agregado, os produtos importados. Então o meu insight veio disso, né? Dessa necessidade de trazer uma informação mais completa, uma informação mais qualificada para os compradores das redes de supermercado. Então o que eu percebi? Pós-pandemia ele trouxe um contexto muito bacana em relação ao varejo alimentício versus tecnologia, porque ele obrigou as redes de supermercado, né, a se reinventarem de alguma forma. Então no pós-pandemia nós tivemos aí uma explosão muito grande dos aplicativos, da parte de e-commerce. Então várias redes de supermercado investindo muito forte em e-commerce, né, o pessoal criando aplicativo próprio, colocando a sua marca, trabalhando cashback, e isso mudou muito o cenário do varejo alimentício. Mas o que eu sinto falta hoje, né? Eu acho que o SaaS que eu estou criando, eu acho que ele pode agregar nesse sentido. Hoje nós temos aí diversas redes, todas as redes, a maioria delas vão ter a sua aplicação, o seu aplicativo próprio, trabalhando a parte de vendas, e-commerce e os descontos, e algumas vão trabalhar cashback, né? Você tem aí um exemplo muito claro de relacionamento com o cliente que nós temos hoje, é o próprio Angeloni. O Angeloni ele tem um aplicativo onde você vai pontuando ali, vai comprando, né, o Clube Angeloni, então você vai pontuando, enfim, acho que a cada R$300 você vai pontuando, e depois você pode trocar os seus pontos por um vinho, por um azeite, enfim, por produtos que eles previamente selecionam, né? E é um formato muito bom, é um formato muito bacana, porque faz o consumidor de alguma forma estar sempre conectado com aquela marca, com aquela rede, mas eu sempre fico pensando e o outro lado, né? Porque pensar no consumidor final é extremamente importante, é para isso que eu acho que o mercado se movimenta, mas será que dá para pensar no consumidor e ainda assim beneficiar as redes? E a ideia que eu tive foi justamente isso, né? Fazer essa troca, né? Como que a gente utiliza a informação e cria essa troca entre o cliente final e a mão de obra, enfim, o comprador, a rede que está fornecendo aí esse benefício do cashback, né? Então me veio essa ideia, né, de um aplicativo onde o consumidor final pontuasse, né, tivesse ali o cashback, só que ele vai pontuar não só em cima da compra daquilo que ele comprou, e ele vai tirar ali, escanear a nota, enfim, né, para realmente comprovar que ele comprou aquele produto, mas sobretudo em cima dos comentários que ele fizer, da avaliação que ele fizer a respeito daquele produto.
né? E essa informação ela vai cair direto na interface do comprador da rede, né? Que vai utilizar essa ferramenta como um suporte na hora de tomar uma decisão se vai ou não repor aquele produto, né? Ou enfim, o produto está desempenhando mal. Ali na plataforma ele vai conseguir identificar o porquê que aquele produto está desempenhando mal. Por quê? Porque teve ali uma série de clientes que já compraram, né, enfim, comprovaram em nota e já fizeram um feedback daquele produto. Então, muitas vezes, em determinado estado do Brasil, vai ter uma rede de supermercado que vai perceber que, enfim, um exemplo, um produto à base de pistache, que eles fizeram uma aposta no primeiro semestre do ano, não está vendendo muito bem. E ali, com aqueles comentários, analisando os números, né, da base de dados e os comentários do MicroSAS, ele vai chegar à conclusão de que não, tá, por algum motivo aqui, até mesmo pode fazer um comparativo junto com os históricos que ele tiver de outros produtos. Não, percebemos aqui então que o nosso público aqui, o pessoal na região, não gosta de pistache. Então ali ele vai conseguir transformar os dados em informação de fato, né? Porque em tempo real, os comentários e reviews dos clientes que estão comprando vão estar caindo automaticamente na interface dele. Então essa é uma ideia que eu tive, eu estou desenvolvendo, enfim, eu não sei nada de código, né? Estou surfando essa onda da inteligência artificial, aproveitando as plataformas que nós temos hoje disponíveis. E com muita pesquisa, enfim, estudando um pouquinho, eu cheguei até a base 44, né? Que é uma plataforma recente, está chegando recente no Brasil. E cara, me identifiquei muito com a plataforma, achei que foi muito fácil assim, de manusear e enfim, de trabalhar em cima. Claro que eu tive que fazer toda uma construção dos prompts, né, no chat GPT, e eu acho que também atuar na área facilita, porque você consegue fazer as perguntas certas para a inteligência artificial. E cara, é mais ou menos isso a ideia, está sendo bem legal essa construção. Tem até um amigo meu que ele é programador, estou tentando convencer ele a vir para o projeto, porque eu acho que tem muito futuro. Eu não vejo, de toda a pesquisa que eu fiz hoje, eu não vejo isso no mercado, né? Tem muito esse formato do aplicativo da rede, ter o aplicativo como e-commerce, ou desconto, ou cashback, mas não essa jogada de trabalhar o feedback do cliente, para que isso se transforme em informação, para que as redes consigam trabalhar com isso também. Porque, cara, a gente que está assim no mercado e, enfim, né, trabalha dia a dia, lida com o pessoal do varejo alimentício, a gente sabe, o próprio pessoal, se alguém, né, do varejo alimentício estiver assistindo, você sabe muito bem, né, o quanto custa e o quanto é caro uma compra mal feita, né, porque aí nós estamos falando, enfim, varejo alimentício geralmente são grandes quantidades. Então esse aplicativo que eu estou pensando essa aplicação, enfim, ela é para isso, assim, o SaaS ele vem para solucionar, para melhorar, né, para melhorar o ato da compra mesmo das redes, né? E claro, de certa forma, ali você tem toda essa parte de brand, né? Você reafirma a marca da rede, né? Aproxima ali aquele cliente que ele vai ter recorrência, ele vai querer pontuar, né? E a galera, eu acho que a gente vive um momento, cara, do consumo, da gastronomia que é muito voltado para isso. Então, o pessoal quer dar opinião, né, a respeito daquilo que está consumindo, então acho que é legal. E uma sacada bacana também do aplicativo é que não é uma rede social, né? Então, por exemplo, assim, você é um consumidor, você foi lá, baixou o aplicativo, você fez o review, postou. Você não vai ver o review dos outros consumidores, né? Mas em contrapartida você vai estar ali como um formador de opinião direto, né? Enfim, alguém de extrema importância para a rede, né? E aí todos os comentários e reviews vão cair na interface da rede, do comprador, para ele poder fazer os comparativos e as análises dos comentários, né? E ali é bem bacana porque, enfim, depois até que eu quero mostrar para vocês, dá para colocar foto, dá para colocar mais ou menos umas 4 ou 5 fotos, tem ali a avaliação por estrelas, né? De modo geral você consegue colocar de uma ou nenhuma ou 5 estrelas naquele produto e deixar o seu comentário. Então tá bem assim na fase, é bem um MVP mesmo, não tem nada pronto ainda, mas até quis compartilhar isso com vocês porque é uma ideia que eu não vejo no mercado, não tô vendo, né? Enfim, das pesquisas que eu fiz realmente não tem nada parecido e acho que pode vir a agregar bastante, assim, o meu desejo é isso, é que venha agregar bastante pro mercado, né? Enfim, eu sempre fui da opinião, assim,
da opinião de que, cara, quem melhor, né, para ter insights e ideias e reinventar a forma como se atua do que nós mesmos que estamos no mercado, né? Hoje eu acho que o conhecimento, as ferramentas são acessíveis para todo mundo, mas eu sempre fui da opinião de que, pô, quem melhor que quem está na cozinha para arrumar uma solução, para reinventar a forma de como se cozinhar, sabe? Quem melhor do que o próprio garçom, um maître que está no salão para ter uma solução para as dores né, do restaurante, enfim, do hotel, né? Então eu sempre fui muito dessa opinião e acho que quando você consegue construir assim, uma carreira de aprendizado e vai evoluindo dentro da gastronomia, eu acho que esse processo, esses insights, eles vêm de forma natural e é bem gostoso, assim, esse processo de criação, assim, eu tô bem feliz fazendo esse MVP, por mais que seja no início, já é um xodózinho, assim, porque eu vejo ele como uma parte pequena de todo um ecossistema que pode ser criado, um ecossistema inteiro pode ser criado para facilitar a vida dos varejistas, sabe? Então, tipo, é algo, tô bem feliz, assim, construindo isso e acho que vão ter bons resultados a partir desse MVP. Bom, então agora mostrando aqui para vocês aqui um pouco da plataforma, aqui essa parte inicial, né, essa interface vai ser a interface do comprador, então está ainda em fase de construção, né, mas é basicamente por aqui que o comprador vai entrar no perfil, aqui está com o meu nome, né, nesse momento, cara, bem MVP mesmo, bem fase de construção, mas aqui você consegue ver, eu coloquei alguns produtos aqui que o próprio comprador vai poder colocar para que o cliente final consiga avaliar, né, consiga fazer a avaliação ali e consequentemente pontuar no cashback a partir desses produtos, porque qual que é a ideia? Quem vai escolher o produto que vai ser avaliado pelo consumidor final é basicamente o comprador, dentro daquilo que ele tem de necessidade. Então aqui tem as abas onde ele vai poder visualizar aí o feedback, né, ou, enfim, a avaliação dos consumidores, né, e aí o consumidor pode colocar foto, pode colocar a definição daquilo que ele achou, se gostou, se não gostou, se achou caro, né, e aí o comprador vai ter toda essa visão, né, de fato que o consumidor comprou o produto, enfim, consumiu, e aqui ele consegue ter essa noção, assim, esse feedback em tempo real, né. E também aqui nessa parte o comprador consegue estar editando, ou seja, eventualmente, né, ele consegue estar excluindo um item, colocando um item novo, até para que ele consiga trabalhar ao longo do ano dentro daquilo que faz sentido para ele, né? Não só com esse SaaS, mas pensando meio que a médio e longo prazo, né? É justamente trazer para o mercado, e claro, utilizando da tecnologia para isso e da mídia também, né? Inclusive tô lendo esse livro do Naval que fala muito sobre isso, né? Tecnologia, mídia, enfim, força de trabalho, né? Eu não penso em ter um negócio muito grande, nem nada disso, mas eu acho que com tecnologia e mídia a gente consegue, sim, de alguma forma, mexer um pouco com o mercado e trazer esse tipo de provocação, esse tipo de ferramenta, novas ferramentas e perspectivas para o mercado, né? Então eu acho que esse microsas ele vem muito nesse sentido, né? É uma provocação aí que de alguma forma pode mexer um pouquinho com o mercado, com algumas empresas, fazerem as empresas pararem para pensar nesse tipo de demanda, que é uma demanda de fato, é uma dor dos compradores, né? Então eu acho que tem muita coisa que dá para ser trabalhada em cima dessa pauta, né? E dá para ser melhorada. E quando eu paro para pensar assim no varejo alimentício, né, sobretudo no Brasil, pensando no Brasil, tem espaço para muita coisa, tem muita empresa chegando agora. Então acho que a IA ela vem para ajudar muito, né, as redes de supermercado, enfim, os profissionais. Então acho que tem muita coisa para acontecer, assim, sabe? E no meio de tudo isso eu sou um profissional, né, um grãozinho de areia no meio de um mercado que é gigantesco, mas que de alguma forma eu acho que é isso, você tem que ter a ideia, tem que colocar em prática
trocar também, principalmente. Eu não sou do discurso de ficar fechado e com medo, não, vamos pegar minhas ideias, vamos... Não, cara, é isso aqui, ó, vim aqui dar cara a tapa, conversar sobre o mercado, conversar sobre ferramentas e trocar e fazer com que a gastronomia no Brasil cresça, sabe? E, sobretudo, o cliente final, ele fique cada vez mais qualificado, porque o cliente ficando qualificado fica mais fácil de todo mundo vender para esse cliente, né? Então, fica mais fácil para o restaurante, para o hotel, para o supermercado, para o açougue, para a padaria, para a confeitaria. Então, eu acho que tem muito disso, assim. Muito mais... E no canal, eu acho que eu... Acho não. Vai ser uma linha que eu vou buscar trazer no canal, né? Que é, cara, informação. Quanto mais qualificado o cliente final fica, mais fácil é para a gastronomia crescer, né? Então, acho que tem muito sobre isso. E, gente, é isso. O vídeo era mais ou menos... Queria mostrar para vocês aqui na prática, mais ou menos, né, o projeto, como que tá bem no início, no MVP, mas que eu já estou bem feliz. Pouco tempo, aí a IA ajuda bastante nisso, então em pouco tempo eu consegui fazer aí um MVP bem bacana. E, cara, é isso, trabalhar, estudar bastante e vamos aí seguindo. Quem sabe aí nos próximos vídeos eu mostro mais um pouco a respeito desse projeto, tá? Obrigado aí todo mundo que chegou até o final. Curte, compartilha, tá? Comente aí se vocês concordam, discordam, acharam a ideia legal ou não, tá bom? Vou adorar ouvir aí a opinião, os comentários de todo mundo.